Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. Como é sabido, estamos aí caminhando com o livro Espírito da Verdade e hoje chegamos no capítulo 28. E o capítulo 28 vai nos ensinar o quê? Lições do momento. É um texto de André Luiz. Vamos lá para a leitura. Lições do momento. Deus é amor invariável e o amor desafivela os grilhões do espírito. Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se, desenvolta dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Junto à correção existe o desacerto, exaltando o mérito, o dever da conduta digna. Identifique na dificuldade o favor da providência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo, no imprevisto da experiência mais grave, o fulcro de incitamento à perseverança na boa intenção e vendo, na tibiez de quantos imergiriam na invigilância, o exemplo indelével daquilo que não deve ser feito. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Desse modo, a alegria pura viceja entre a dor e o obstáculo. A resignação santificante nasce em meio às provas difíceis. A renúncia intrépida irrompe no seio da injustiça das emulações acirradas e a pureza construtiva surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Eis porque, em seu círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas a lhe doarem o estímulo e a consolação, o entendimento e a claridade de que você carece para ajustar-se espiritualmente através das lides variadas de cada instante. O chefe irritadiço é instrumento providencial da corrigenda. O companheiro problemático deixa-nos livre caminho à sementeira da fraternidade sem mescla. O engano é precioso contraste a ressaltar as linhas configurativas da atitude melhor. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência na estrada reta. Faça, pois, do momento que transcorre, a lição recolhida para o momento a transcorrer, verificando quantas vezes, em 24 horas, você é requisitado a auxiliar os semelhantes e não regateie cooperação. Na oficina de trabalho, buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo. Na via pública, esbarram-lhe o passo companheiros que vão e vêm buscando encontrar o sorriso que você pode ofertar-lhes como incentivo à esperança. No recesso do lar, o alvorecer encontra-lhe a presença em novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios da altura. Na conversação comum, requisições ostensivas auscultam-lhe a disposição de estender conhecimento e virtude. Na enfermagem das chagas morais, entrevistas na modulação das vozes e nos traços dos semblantes, afora variegados ensejos de assistir o próximo, a lhe desafiar a eficiência e a vigilância, tais como a necessidade interior estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a buscar-lhe os préstimos, o sofredor a rogar-lhe compreensão, a abordagem da criancinha desvalida, a surpresa menos agradável, a correspondência a exigir-lhe atenção ou o noticiário intranquilo que a imprensa propala. Pureza inoperante é utopia igual a qualquer outra e, em razão disso, ignorar a poça infecta é manter-lhe a inconveniência. Não menospreze, assim, a lição do momento, na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos, cada dia, segundo as particularidades das manifestações de nosso livre-arbítrio. André Luiz. Muito bem, meus amigos.
capítulo 28, lições do momento, faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, item 4, causas atuais das aflições. O que a gente já começa a falar para discorrer uma reflexão sobre essa leitura de hoje? É que Deus é a sabedoria suprema e coloca isso nessas situações das nossas vidas, né? Cada oportunidade que nós vivemos é a lição do momento. É isso que o André Luiz, em resumo, bem simplório, quer dizer. Cada oportunidade que nós vemos, cada situação que estamos vivenciando é a lição do momento. E como cada um reage, né? Veja só, a quantidade que ele elenca, que André Luiz coloca aqui. O ambiente de trabalho, na via pública, o companheiro problemático, o chefe irritadiço, filhos ingratos, vimos na lição passada. Todas essas situações do momento, que são as nossas lições, as situações do momento, não são por acaso. Há tudo uma razão. De tudo isso pode-se tirar o aprendizado. No momento feliz nós curtimos ao máximo, mas no momento da aflição, como é a referência ao Evangelho, nós temos que colocar em prática aquilo que sabemos. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, o que eu causei, o que me causaram, os reparos, os acertos e desacertos da vida, as situações desse momento que eu vivencio, tem uma finalidade, tem uma razão. E em cada situação dessa, em cada momento desse que eu vivencio, em tudo isso que André Luiz elencou nesse capítulo, como que eu reajo? Como que eu me coloco diante dessas situações? Como que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o melhor ou estou fazendo o pior do que antes? Ah, mas eu não tenho como saber o meu passado, como foi em vidas pregressas. Mas a gente tem o Evangelho. A gente tem o exemplo de moralidade, que é Jesus, que nos deixou o seu exemplo a ser seguido e a melhor maneira de exercê-la, vivendo aqui na Terra. Então, o parâmetro eu tenho. Então, a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, tudo que ele nos ensina, como eu estou colocando isso em prática, nessas situações da vida, nessas lições do momento. E aí entra essa reflexão de, nesses exatos momentos, dessas aflições, desses que nós dizemos problemas, a lucidez necessária para eu saber sair dessas situações, para eu saber sair dessa aflição, daquilo que me aflige, daquilo que me causa medo, pavor, desespero, insegurança. Como é que eu vou sair disso? O primeiro passo é não esquecer que não, jamais estaremos desamparados pelo amor de Deus. Então já começa, nós já temos uma alternativa. Mas a postura, a minha forma como eu coloco diante dessas situações também vai me ajudar muito. Porque muitas das vezes nós fomos os próprios causadores de todos esses aflitos que hoje vivenciamos. E não sou eu quem digo, é o próprio Evangelho. Nesse capítulo mesmo, ele diz aqui, ó, o homem, pois, em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. É o que o Espiritismo nos ensina, a doutrina espírita, a reforma íntima que é tão falada. Eu vim para mudar, não aos outros, a mim mesmo. Eu vim para fazer diferente, para que eu evolua. Juntos vamos evoluir, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu só criticar o outro, não adianta eu criticar o céu, não adianta eu criticar o vento, não adianta eu criticar o que quer que seja. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha mudança. Se eu não mudo os meus hábitos, o meu caráter permanece o mesmo. E qual é o caráter que eu desejo? Qual é o destino que eu almejo? Essas são as reflexões que eu tenho que começar a fazer e entender que eu posso fazer diferente, que eu posso fazer melhor.
E quantas vezes nós vamos e voltamos, como disse André Luiz no texto, e mantemos a mesma postura, mantemos a mesma conduta. E como queremos evoluir se não mudamos? É aquela velha história. Como queremos atingir objetivos diferentes se não mudamos os meios, se não mudamos os caminhos? Caminhar pelo caminho já trilhado te leva sempre ao mesmo lugar. Então, eu devo e já devia saber que eu tenho uma maneira melhor de ser, e é ela que eu devo colocar em prática. Mas aí a gente sabe que a minha vaidade, que o meu orgulho, na verdade, tudo isso vai criando barreira. E eu vou cada vez menos, mudando menos. E aí eu só retardo, eu só atraso o meu progresso. Por isso, a lição do momento é o agora. A lição do momento é essa situação que estou vivendo. Poxa, mas está difícil, está pesado, está complicado. Mas quem disse é Jesus, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, nós temos o respaldo, nós temos o apoio celestial conosco. Jamais estamos desamparados. Essa é a lição que fica também, em todas elas. O desamparo não ocorre para nós. Nós que nos desamparamos, nós que nos afastamos. Essa é a questão. Eu trago aqui 2 questões do Livro dos Espíritos para nos ajudar a entender isso. E tanto falamos de evolução e progresso. E é a questão 114, por exemplo, quando Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E aí então vem a resposta. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Está aí, questão 114 do Livro dos Espíritos. Então, é melhorando que vamos passar de uma condição inferior para uma condição superior, de uma vida melhor. É entendendo, é tendo essa lucidez que vamos caminhar. E complementa na questão 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E a resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Veja aí, então. Então, até o tempo, a rapidez, a velocidade da nossa evolução compete a nós. A reforma íntima é de cada um. É melhorar para si mesmo e melhorar para alcançar vidas melhores, para alcançar, como ele mesmo diz, ordens superiores, classes superiores. E esse é o propósito que Deus propôs para cada um. Então, faça sua reflexão, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre